Não falei em segredo, em lugar escuro da terra. Não disse à semente de Jacó: buscai-me em vão. Isaías capítulo 45, versículo 19. Podemos obter muito consolo considerando o que Deus não disse. O que ele disse é inexprimivelmente cheio de conforto e deleite. O que ele não disse é pouco menos rico em consolo. Foi um desses não disse que preservou o reino de Israel nos dias de Jeroboão, filho de Joás. O Senhor não disse que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. 2 Reis, capítulo 14, versículo 27. Em nosso texto, temos a garantia de que Deus responderá à oração, porque ele não disse à semente de Israel: buscai a minha face em vão. Vocês que escrevem coisas amargas contra si mesmos, gostaria que se lembrassem disso. Deixem suas dúvidas e medos dizerem o que quiserem. Não te separou da misericórdia, não há espaço para desespero. Até mesmo a voz da consciência tem pouco peso se não for apoiada pela voz de Deus. O que Deus disse, trema. Mas não permita que seus próprios medos e suspeitas o dominem com desânimo e desespero pecaminoso. Muitas pessoas tímidas têm sido atormentadas pela suspeita de que possa haver algo no decreto de Deus que as exclua de toda a esperança, algum segredo escrito no grande rolo do destino, que torna certo que, se o fizessem, ore e busque ao Senhor, ele não seria encontrado por eles. Nosso texto é uma refutação completa a esse medo incômodo. Eu não falei em segredo, em lugar escuro da terra. Eu não disse, mesmo no segredo de meu decreto insondável, busquem minha face em vão. Os decretos são proferidos em segredos. Os decretos estão ocultos como em um lugar escuro da terra. Mas é absolutamente certo que o Senhor não disse nada em nenhum deles, ou em qualquer outro lugar que possa ser interpretado como significa: busquem a minha face em vão. Oh, não, irmãos e irmãs, aquela verdade que Deus revelou tão claramente, que Ele ouve a oração daqueles que o invocam, não pode ser contrariada por nada que Deus possa ter falado em outro lugar. Ele falou com tanta firmeza, verdade e retidão, que não pode haver equívoco. Ele não fala como as síbalas, misteriosamente como uma língua dupla. Nem ele, como o oráculo de Delfos, revela sua mente em palavras ininteligíveis. Não, nosso Deus fala claro e positivamente. Peça e você receberá. Oh, que todos vocês aceitem esta verdade segura de Deus, que a oração deve ser ouvida, e isso nunca, mesmo nos segredos da eternidade, nunca mesmo na câmara do Conselho da Aliança, o Senhor disse a qualquer alma vivente: buscai a minha face em vão. A proposição com a qual venho lidar nesta manhã é esta: aqueles que buscam a Deus, por meio de Jesus Cristo, da maneira designada por Deus, não podem, de forma alguma, buscá-lo em vão. Que corações sinceros, penitentes em oração, embora possa demorar um pouco, nunca podem ser mandados embora com uma negação final. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Vou provar isso, primeiro, pela negativa, como diz nosso texto: eu não disse, buscai-me em vão. E então, brevemente pelo positivo: ó, que Deus nos dê seu Espírito Santo, para que, enquanto eu estiver pregando, consolo possa ser dado a muitos corações atribulados. Primeiro, então, pelo negativo: não é possível que um homem, sinceramente, de maneira designada por Deus, busque misericórdia e vida eterna e não a encontre. Não é possível que um homem deva sinceramente, de coração, orar a Deus e ainda assim uma resposta graciosa seja finalmente recusada. E isso por vários motivos. Primeiro, vamos supor o caso. Suponha que a oração sincera
possa ser infrutífera. Então surge a pergunta: por que então os homens são exortados a orar? Se a oração não é ouvida, se a súplica pode terminar em fracasso, por que Deus constantemente, com tanto fervor e vigor, compele e ordena aos homens que o invoquem? Não seria uma crueldade sem coração de minha parte se eu visse um pobre fazendeiro que não pudesse pagar suas despesas, se eu o exortasse a arar sobre uma rocha e espalhar a pequena semente que ele tinha em um solo onde eu sabia que nunca poderia crescer? Ou, se um rei impusesse a seu pobre súdito uma lei de que ele deveria arar a praia, cultivá-la e exercer todas as artes da agricultura nela, quando ele estava perfeitamente ciente de que nenhum único grão poderia abençoar a labuta do fazendeiro? O que você pensaria de qualquer homem que aconselhasse um miserável sedento a bombear um poço vazio? Suponha que algum soberano ordenasse a seu súdito, visto que ele está prestes a morrer de sede, que abaixasse o balde onde não houvesse água e continuar a fazê-lo sem cessar, estar sempre abaixando o balde e sempre dando corda, com a certeza absoluta de que nada de bom pode resultar disso? E você acha que Deus, que ordena aos homens que orem e não desmaiem, os ordenaria a fazê-lo sem nenhuma colheita pudesse ser colhida disso? Ele lhe diz para continuar em oração, orar sem cessar, vigiar em oração, levantar-se nas vigílias da noite e clamar a Ele. E, no entanto, afinal de contas, Ele estabeleceu que será surdo às suas súplicas e despreza os seus clamores? Não seria uma tirania impiedosa se a rainha atendesse um homem em sua cela condenada e o encorajasse a pedir seu favor? Não, comando ele para fazê-lo, dizendo-lhe: se eu não lhe enviar uma resposta de uma vez, envia outra petição, e outra, envie-me 7 vezes. Sim, continue a fazê-lo, e nunca pare enquanto você viver. Seja persistente e você prevalecerá. E se a rainha contasse ao homem a história da viúva persistente, descrevesse a ele o caso do homem que, pela perseverança, obteve os 3 pães para seu amigo cansado, e então diga a ele: mesmo assim, se você pedir, receberá. E ainda assim, o tempo todo deveria pretender nunca perdoar o homem, mas havia determinado em seu coração que sua sentença de morte deveria ser assinada e selada, e isso, na manhã da execução, ele deveria ser lançado para a eternidade? Eu pergunto a vocês, irmãos e irmãs, se isso é consistente com a generosidade real, se isso seria uma conduta adequada para um monarca gracioso? E você pode por um momento supor que Deus iria pedir a você, como Ele faz com cada um de vocês, para buscar sua face. Ele pediria que você viesse a Ele por meio de Jesus Cristo, e ainda assim, secretamente em seu coração, pretende nunca ser gracioso à voz do teu clamor? Segundo, além disso, para um segundo argumento, se a oração pudesse ser oferecida continuamente e Deus pudesse ser buscado com sinceridade, mas nenhuma misericórdia encontrada, então aquele que ora estaria pior do que aquele que não ora, e a súplica seria uma invenção engenhosa para aumentar os males da humanidade, pois um homem que não reza tem menos problemas do que um homem que reza, se Deus não é o respondente da oração. O homem que reza passa fome, terá fome e não comerá. Não seria então melhor nunca passar fome? Como então pode-se dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? O homem que reza tem sede, como o servo anseia pelos riachos de água. Ele suspira por seu Deus, mas se Deus nunca lhe dará água viva para beber, uma alma sedenta não é muito mais miserável do que aquela que nunca aprendeu a ter sede? Aquele que foi ensinado a orar tem grandes desejos e necessidades. Seu coração é um vazio doloroso que o mundo nunca poderá preencher. Mas aquele que nunca ora não tem anseios por Deus.
Aquele que nunca faz súplica não sente desejos insatisfeitos pelas coisas eternas. Se então um homem pode ter esses anseios veemente e ainda assim Deus nunca os concederá, então certamente o homem que ora estará em uma posição pior do que aquele que não ora. Como isso pode ser? Deus constituiu o mundo de tal maneira que a virtude acarretará a miséria e o vício gerará a felicidade? Pode ser que, enquanto Deus é o governante moral do universo, ele recompensará o homem que o esquece e derramará miséria na alma do homem que busca sinceramente sua face? É blasfêmia supor isso. As feras do campo não lamentam não serem imortais, pois nunca tiveram aspirações pela imortalidade. Um Deus gracioso limitou sua ambição às suas realizações. Mas se o boi pudesse gemer depois do céu, se a ovelha pudesse orar por uma ressurreição, seria uma criatura miserável, de fato, ser negada essas coisas. Assim, o ímpio, como os animais do campo, não deseja o favor de Deus. Ele não tem anseios pela vida eterna, nenhum desejo de ser conformado à imagem de Cristo, e suas ambições são, até agora, limitadas ao que ele ganha. Mas será que uma alma ansiará por ser como Deus, terá sede de reconciliação com seu Criador, terá fome até a fraqueza, para que ele possa encontrar paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e ainda assim desejos como esses serão dados apenas para torná-lo miserável? Não posso supor tal coisa. O absurdo de imaginar que o homem que ora seria por Deus colocado em uma posição pior do que o homem que não o faz, parece-me ser ao mesmo tempo convincente de que a oração sincera e fiel certamente, através do mérito de Cristo, prevalecerá com Deus. Terceiro, mas vamos um passo além. Se Deus não ouve a oração, pois é claro que, nesse caso, a oração é de miséria desnecessária, agora sabemos que isso é inconsistente com o caráter de nosso Deus. Olhamos ao redor do mundo e vemos punição pelo pecado, mas nenhuma punição por bons desejos. Descobrimos que a queda nos trouxe perda e ruína, e sabemos que existe um inferno terrível, onde a justiça de Deus será executada ao máximo. Mas não vejo nenhuma câmara de tortura arbitrária onde Deus, o Todo-Poderoso, tem prazer nas dores imerecidas e nos gemidos imerecidos de suas próprias criaturas. Não vejo uma única invenção feita por Deus para causar dor desnecessariamente. Não encontro uma junta do meu corpo, não, nenhum tendão ou músculo que se destine a causar angústia. Todos eles podem ser atormentados por dores e dores, já que sou um homem caído e pecador. Mas o corpo não foi organizado com vistas à dor, mas ao prazer. E você acha que Deus colocaria engenhosamente um propiciatório para aumentar a miséria humana por uma zombaria da graça divina, uma imitação da generosidade? Você sonha que ele enviaria ordens aos homens, cuja obediência acarretaria sobre ele maior tristeza do que a desobediência poderia trazer? Você acha que ele iria cortejá-los com as mãos estendidas para serem mais miseráveis do que eram antes? Ele seria tão falso e impiedoso a ponto de convidá-los a vir, sabendo que sua vinda apenas os tornaria 10 vezes mais infelizes do que já eram, porque ele não pretendia aceitá-los quando eles viessem? Aquele que pode pensar assim do meu Deus não o conhece. Aquele que pode sonhar que é possível para ele convidar e incitar em você a oração que ele prometeu ouvir e ainda assim, afinal, iria rejeitá-la, certamente deve estar comparando Jeová a Jorginalt. Ele não sabe o que Jeová é. Você não sabe que a oração em si é obra de Deus? A oração não é ato da criatura, mas obra do Criador. A oração é Deus no homem voltando para Deus. A oração é fruto da vida divina. E você acredita que o próprio Deus escreveria no coração humano orações que ele não pretendia ouvir?
Você acha que o Espírito Santo ditaria petições que Deus, o Pai Eterno, havia determinado rejeitar? Não, não, não. Devemos, a partir dessa forma negativa de raciocínio, ser persuadidos de que nosso Deus ouvirá e responderá à oração. Quarto, se ainda houver alguns desanimados que pensam que Deus os convidaria a orar, mas os rejeitam, eu colocaria em outro terreno. Os homens fariam isso? Mesmo você, cheio de pecado, trataria assim o seu próprio semelhante? Sei que devemos desprezar qualquer homem rico que diga aos mendigos nas ruas: eu moro em tal e tal lugar. Fica a 6 milhas de distância. Se todos vocês vierem amanhã de manhã às 8 horas do relógio e baterem minha porta, repetindo o nome do meu filho, suprirei suas necessidades. E se, depois de reunir os pobres mendigos, eles os deixassem de pé e batessem de acordo com suas ordens, até que estivessem cansados e nunca lhes desse uma resposta? Se lhes dissesse que havia pão dentro de casa, mas nem um bocado para eles, diríamos: bem, se os homens devem se divertir com piadas práticas, que não sejam contadas aos pobres e necessitados, que encontrem outras vítimas, e que os mendigos indefesos das ruas não sejam vítimas de tais alegria tola. E será possível que meu Deus seja menos generoso que os homens? Não descobrimos continuamente se há um hospital aberto para aliviar os enfermos ou para curar os aleijados, que quando muitos feridos fazem um pedido, eles são recebidos? Não sei se há algum coração peculiar de compaixão naqueles que supervisionam o hospital, mas sei disso. Há muito do leite da bondade humana em seus seios, que no momento em que um pobre miserável é trazido à porta quase morto, se fosse um caso mais leve, eles poderiam fazer alguma exceção. O próprio desespero do caso escancara a porta do hospital e imediatamente o paciente é internado. O homem está nesse caso perto da morte, não condenado e totalmente arruinado por seu pecado. E não creio que meu Deus feche sua porta diante da miséria. Ao contrário, estou convencido de que o próprio desespero do caso fará um apelo ao seu coração, e ele cumprirá a sua promessa. É um terreno baixo para colocá-lo, admito, pois Deus é infinitamente mais amoroso do que o homem. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos do que os nossos pensamentos. E se um homem não rejeita a súplica que ele mesmo convidou, se o coração de um homem se compadece do grito de miséria, muito mais o coração do Deus todo generoso, cujo próprio nome é amor e cuja natureza é dar generosamente sem repreender. Estou convencido, portanto, de que ele deve ouvir a oração. Quinto, além disso, você esqueceu que este é o memorial de Deus, pelo qual ele se distingue dos falsos deuses? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mãos eles têm, mas não ajudam seus adoradores. E pés eles têm, mas eles não vêm para resgatar seus seguidores. Mas nosso Deus fez os céus, e este é o seu memorial, o Deus que ouve a oração. Davi não colocou: ó, você que ouve, até hoje atende às súplicas de seu povo. Mas suponha que qualquer um de vocês pudesse buscar sua face dia após dia, semana após semana e mês após mês. E, no entanto, ele deveria recusar você. Onde estaria seu memorial? Oh, se aquele pobre pecador, com lágrimas e gritos lamentosos, realmente sentisse o propiciatório em nome de Jesus, e Deus, o Pai Todo-Poderoso, o recusasse e o conduzisse longe, eu digo: onde está o nome de Deus? Eu garanto, a resposta pode demorar, mas apenas para que seja mais doce quando vier. Eu sei que os navios do céu podem demorar muito na viagem, mas apenas para que eles possam trazer uma carga mais rica para você. Mas eles devem vir. Se a visão tarda, espere por ela.
Isso podemos ver, não tardará. Pois do contrário, eu digo, onde está a glória de Deus? Como ele é distinguido acima de Baal? Como ele é exaltado acima dos deuses dos pagões? Elias não colocou isso à prova? Os sacerdotes de Baal choraram. Eles se cortaram com facas. De manhã à noite, seus gritos subiram ao céu. E o profeta sarcástico disse: clamem em alta voz, pois ele é um Deus. Talvez ele esteja em uma jornada ou ele dorme e deve ser acordado. Durante todo o dia os lanceiros tiraram sangue sacerdotal, mas nenhuma voz veio de Baal. Limpe o palco e deixe o servo de Deus vir. Ele levanta as mãos para o céu e clama: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, ouve oração. Agora você vê, alma, que seu desespero, quando você diz que ele não vai te ouvir, realmente tira de Deus um de seus maiores títulos? Você o desonra seriamente ao supor que ele se recusará a ouvi-lo. Você joga lama sobre o escudo da divindade e pensa indignamente no Altíssimo quando imagina por um instante que ele o ensinaria a orar e vir a ele através do sangue de Cristo e ainda se recusa a ouvir a voz do seu gemido. Sexto, certamente esses argumentos podem ser suficientes, mas se a incredulidade tem tantas vidas quanto um gato, como diz John Bunyan, eu darei 9 golpes completos e mais um para garantir a certeza dupla. Se Deus não ouve a oração, suponha que esse seja o caso por um momento. Então eu preciso saber quais são os significados de sua promessa? Pergunto com toda reverência, como ele fará com que sua veracidade seja provada se ele não responder a seu povo? Deixe-me dar-lhe uma ou duas de suas próprias promessas. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele me invocará e eu lhe responderei. O que significa pela boca de Isaías? Ele se compadecerá muito de você com a voz do seu clamor. Quando ele o ouvir, o responderá. Isso é nem mais nem menos que uma mentira. Se Deus não ouve a oração, ouviram? Isso é por Zacarias. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Direi, é meu povo, e eles dirão, o Senhor é meu Deus? Pode haver palavras mais claras que esta dos lábios do Salvador. Pedi e dá-se-vos-á. Procure e você encontrará. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e a quem bate será aberto? Ou estes, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem? E qual é o significado desta grande promessa? E todas as coisas, tudo o que você pedir em oração, crendo, você receberá? Não são essas tantas flechas disparadas no próprio coração da incredulidade? Ele orará a Deus, e ele será favorável a ele, e ele deve ver sua face com alegria. Os salmos estão repletos de tais promessas, e até mesmo o profeta Joel, que é cheio de trovões e relâmpagos, até ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, varia um pouco e coloca: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mesmo Tiago, que é todo prático e muito pouco consolador, não consegue superar epístola sem dizer: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Encontre-o se você o buscar com todo o seu coração e com toda a sua alma. Sob o governo dos reis, encontramos escrito: se você o buscar, ele será encontrado por você.
citando promessas até que você estava cansado de ouvir minha voz. Mas, meus queridos amigos, eu pergunto a vocês, se Deus não ouve oração, pois, depois de dizer o que eu repeti para vocês, onde está a sua veracidade? Ele deve ser verdadeiro, se cada homem é um mentiroso. A própria palavra de Deus deve sonho, seus reinos, você deve derreter como uma sombra, ó montanhas. Vocês se dissolverão como um naufrágio, ó terra, serás despedaçado como um gesto desgastado, ó céus. Você será enrolado, mas toda a palavra de Deus é segura e firme. Sim e amém em Cristo Jesus. A voz disse, clama, e eu disse, que devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva murcha e a sua flor murcha, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Como podemos encontrar argumentos mais fortes do que isso? Sétimo, outro golpe. Se Deus nos disse virtualmente, ore, mas nunca ouvirei. Eu vejo um caminho para Deus. É pavimentado com pedras incrustadas no bole, no belo carmesim do sangue do Salvador. Vejo uma porta, é o lado ferido de Jesus. Por que aquele sangue foi derramado se Deus não ouve a oração? Por que esse lado rasgado se, afinal, o véu ainda impede o acesso ao propiciatório? Além disso, no céu vejo um mediador entre Deus e o homem. Mas por que um mediador, se Deus não está em paz com o homem, nem ouve sua oração? Além disso, vejo um intercessor. Vejo o Filho de Deus estender suas mãos feridas e apontar para o seu lado, usando o peitoral de jóia em sua fronte. Mas por que o peitoral? E por que o sumo sacerdote, se a oração é uma coisa fútil? E Deus disse, buscai a minha face em vão? Além disso, vejo todas as transações maravilhosas da aliança do começo ao fim e pergunto, por que tudo isso se não é para pecadores que buscam sua face? Além disso, vejo o bendito Espírito. Ele mesmo condescende em habitar em nós e fazer intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. E eu pergunto a vocês, ó melancolia e desespero, por que este Espírito foi enviado? Por que esse sangue derramado? Por que esse Salvador ordenou e exaltou nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados, se a remissão nunca deve ser dada, o arrependimento nunca deve ser aceito e a intercessão nunca deve ser ouvida? Por cada chaga de Jesus, eu te imploro, pecador, acredita que Deus te ouvirá. Por cada gota daquele sangue precioso, por cada grito daqueles lábios moribundos. Oitavo, ainda, para perseguir este inimigo moribundo, a quem eu acho que poderíamos ter matado completamente a esta altura, eu uso o argumento que o apóstolo usa sobre a ressurreição. Se Deus não ouve a oração, que evangelho tenho eu para pregar? Como disse o apóstolo, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Se Deus não ouve a oração, eu digo, nossa pregação é vã. Somos enviados para dizer aos homens que, embora seus pecados sejam como o escarlate, eles serão como a lã. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão mais brancos do que a neve, se eles se desviarem de seus maus caminhos e buscarem o Senhor. Mas, se eles podem se converter e ainda assim não serem aceitos, eu, de minha parte, renuncio à minha comissão, pois não tenho um evangelho que vale a pena ser pregado, e certamente você dirá, não é um evangelho digno de nossa aceitação, se a oração oferecida em nome de Jesus não for aceita, seguindo a linha de argumentação de Paulo, então Cristo não é aceito. Se o apelo do pecador, por amor de Jesus, não é ouvido, então Cristo não é ouvido? E se Cristo não é ouvido e aceito, então nossa pregação é vã e sua fé é vã. Sim,
e somos achados falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado de Deus que ele ouve a intercessão de Jesus, a quem ele não ouve, se ele não ouve aqueles que pleiteiam em seu nome. 9. Além disso, meus irmãos e irmãs, e aqui desferimos o 9º golpe. Se isso pudesse ser removido, onde está a esperança do crente? Pendure os céus em pano de saco, deixe o sol se transformar em escuridão, deixe a lua se tornar um coágulo de sangue, se o propiciatório puder ser provado como uma zombaria. Oh, se Deus deixasse seu povo chorar e não fosse misericordioso, melhor para nós que nunca tivéssemos nascido. O santo mais feliz, em seu melhor momento, seria tão miserável quanto o condenado no inferno, se fosse persuadido de que Deus não ouve e não pode ouvir a oração. O que teríamos para nos confortar em nossas horas de angústia? O que nos fortalecer em nossos tempos de trabalho? Que refúgio da tempestade? Que cobertura do calor? Para onde, meus irmãos e irmãs, poderíamos voar se o trono da graça fosse uma ficção? O céu certamente está fechado, quando o portão da oração está fechado. Certamente toda bênção passará de uma só vez quando a oração deixar de valer. A escada que Jacó viu seria puxada para o céu, e de agora em diante não haveria comunhão entre Deus e o homem. Glória a Deus, tal coisa não pode ser. Pecador, você acha que Deus nunca abandonaria a regra, sendo uma vez quebrada? Havendo uma exceção, toda a estabilidade do conforto dos santos é removida de uma vez só. 10. Encerro esta visão negativa do assunto perguntando, em 10º lugar, o que diriam no inferno se uma alma pudesse realmente buscar o Senhor e fosse recusada? Oh, a alegria profana dos demônios! Aqui está uma alma, diz alguém, que pereceu embora tenha orado. Aqui está uma mão que tocou a orla da veste de Jesus, mas aquela vestimenta não curou. Acho que arrastaríamos tal pessoa em triunfo pelas ruas de Tofete. Eles lotavam as ruas para olhar e, ó, que terrível aclamação de desprezo, que gargalhadas estrondosas subiriam. Ha, 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 eles diriam. Onde está o Salvador orgulhoso agora? Ele mentiu para as almas dos homens. Ele prometeu, mas ele não deu. Ele os ensinou a orar e os fez começar seu inferno na terra. E então os jogou no inferno para sempre. Poderia ser? Oh, poderia ser? O que os homens de oração fariam no inferno? Você, como prova de que Deus não é verdadeiro, ou então eles diriam, expulse-a, não podemos suportar orações no inferno. Não podíamos suportar ouvir a voz de súplica sincera entre os gritos e maldições dos espíritos perdidos. Tenho argumentado contra uma coisa que você sabe que teoricamente não é possível, mas ainda há alguns que, quando estão sob convicção do pecado, ainda se apegam a essa ilusão sombria de que Deus não os ouvirá, que Deus não os ouvirá. Portanto, tentei golpes após golpes, se possível, para matar esse medo. Quando Jael pegou apenas um prego e um martelo, ela foi capaz de ferir Cícera através de seu cérebro com ele. Desde que eu usei 10 pregos e dei os 10 golpes mais fortes com o martelo que pude, ó, que Deus os torne fortes o suficiente para golpear o Cícera da incredulidade aos seus pés.